Certo é servir o amor, não querer mal de ninguém, ser exemplo de um servidor e fazer o bem pelo bem. Escolher o que é melhor pra você, meu irmão, é caminhar com a razão, que o caminho é um só, que nem tudo convém, o que parece ser bom pode ser ruim também. Certo é servir o amor, não querer mal de ninguém, ser exemplo de um servidor e fazer o bem pelo bem. Levar a paz por onde for, passar essa fé para alguém e semear a 100 por 1, só depende de cada um. Perdoar como Jesus perdoou, nós temos algo em comum, foi Jesus que ensinou. Certo é servir o amor, não querer mal de ninguém, ser exemplo de um servidor e fazer o bem pelo bem. Certo é servir o amor, não querer mal de ninguém, ser exemplo de um servidor e fazer o bem pelo bem, amar como Jesus nos amou. Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma semana que nós iniciamos as nossas transmissões. Sejam todos muito bem-vindos. Então, para que nós possamos iniciar, eu vou dar alguns recados. Lembrando que nós estamos fazendo atendimento fraterno. O atendimento fraterno ele está sendo feito por telefone. Então, basta que você envie o seu nome e o seu telefone para o e-mail contato@cedivinomestre.org, que assim que for possível, o atendente fraterno vai entrar em contato. E caso você também queira pedir oração, basta também enviar o nome da pessoa, das pessoas que você está pedindo a oração, que esse nome vai ser enviado para os grupos de vibrações. Também a campanha Acolha uma Família, na qual está sendo arrecadado alimentos não perecíveis, principalmente leite, fraldas e itens de higiene pessoal. Então, quem quiser estar contribuindo para poder estar auxiliando, beneficiando famílias que estão em situação de vulnerabilidade através do projeto Bem Me Quer, você pode levar até a obra social Célio Lemos, que fica na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, no Jardim Jussara, a segunda, quarta ou sexta-feira, das 9 às 12 horas da manhã. E, para que nós possamos iniciar, eu vou, então, agora chamar os nossos convidados. Seja bem-vindo, Wander. Boa Se noite, apresenta, obrigado. por favor. Pessoal, boa noite. Eu sou o Wander, frequentador do Divino Mestre, e mais um dia aqui com vocês para a gente
conversar um pouco. Alberto, Beto, se você me permite, seja bem-vindo. Boa noite, tem que ser Beto, Carol. Alberto ninguém conhece, né? O Beto já é velho conhecido de todo mundo aí do Divino, frequentador do Divino, amigo da Carol, amigo do Vander, amigo do próximo aí que vai chegar daqui a pouquinho. E estamos lá no Divino Mestre, né, com alguns cursos e trabalhador sempre de coração aberto aqui. Seja bem-vindo, Denis, que a Oi. música era sua, né? Pois é, tudo bem? Boa noite a todos, pessoal. Frequentador aí do Divino Mestre já há um tempinho. Obrigado pela oportunidade. Bom, então para que a gente possa dar início aos trabalhos dessa noite, eu gostaria de convidar o Vander para que faça a oração para nós. Bom, meus irmãos, meus amigos, vamos elevar nossos pensamentos ao Pai, buscando nos conectarmos entre nós que estamos aqui, entre as pessoas que amamos, entre aqueles que nos cercam, com os amigos espirituais, e neste movimento de tranquilidade, de paz, de harmonia, aonde compartilhamos um desejo comum de aprendizado, de estudo, de reforma íntima, possamos pedir ao Pai que nos abençoe neste momento, para que possamos ser dignos das suas graças, que permeiam todo o nosso ser, e nos dá a oportunidade de aprendizado em Tua seara. Obrigado também aos nossos irmãos espirituais que nos apoiam e nos acompanham, e sempre estão conosco nos momentos em que precisamos de um apoio. Que essa esperança contínua num bem maior, numa vida melhor, seja ela terrena, seja ela no plano espiritual, possa permear todos os nossos corações e nos unir num só objetivo, buscando sempre enviar para o plano espiritual nossas melhores vibrações. Assim seja. Bom, então para que nós possamos iniciar, o tema de hoje que vai ser abordado, o nome do tema é Quando a crença infundada se sobrepõe à razão objetiva. E a base doutrinária do tema, ela está embasada no controle universal do ensino dos espíritos, fundamentada em várias vezes em que Kardec, em sua obra, ele coloca dessa importância. E tem aqui um trecho que está no livro O que é o Espiritismo, que é do capítulo 2, Noções Elementares de Espiritismo, aonde Kardec vai dizer que 2 meios podem servir para fixar as ideias sobre as questões duvidosas. O primeiro é submeter as comunicações ao controle severo da razão, do bom senso e da lógica. O segundo critério da verdade está na concordância do ensinamento. E essa passagem ela também pode ser encontrada no livro dos médiuns. Então o tema, a base doutrinária dele é essa. E para que nós possamos então iniciar, eu começo então perguntando, esse método proposto por Allan Kardec, qual método, né? O método controle universal do ensino dos espíritos, ele ainda é praticável? Então o Beto poderia começar falando para nós sobre essa questão e depois eu vou passando eu passo para o Denis e depois para o Vander, tá? Bom, vamos lá. Boa pergunta para a gente começar, hein, Carol? Acho que a gente já começou aí com uma pergunta que é uma das centralidades do tema de hoje, né? Quando a gente começou a divulgar, né, o tema, né, da nossa palestra de hoje, da nossa conversa, eu recebi até alguns WhatsApps, né? Pessoal comentando, nossa, né, que complexo. E, na verdade, nem é tanto, né? Quando a gente fala do método do Kardec, a gente estuda bastante isso nos cursos, né, na Casa Espírita, a gente acaba vendo isso no ESD, acaba vendo isso no EAD,
mas poucas vezes a gente acaba refletindo na importância prática disso, né? Qual que é a importância do método? O que é o método? Né? É o caminho que o Kardec fez para chegar naquele resultado lá em 18 de abril de 1857, com as primeiras lá 500 e algumas perguntas, né, do Livro dos Espíritos. Ele fez um método, ele utilizou um método que é algo mais ligado ao campo da ciência, né? Não foi um trabalho aleatório, não foi um trabalho, tudo que ele foi recebendo ele foi colocando, né, no livro. Ele teve uma coisa que foi de paciência mesmo, sentar, analisar todas as mensagens, todos os perfis de médium, né? Ainda que ele começou com poucos, né? Depois os médiums vão se alterando, né, para as outras obras, mas a princípio ele procurou justamente aí onde você foi, né, no que é o espiritismo, pegar essas duas pontes que é o exame criterioso das mensagens, né, e a concordância. O que é essa concordância? É justamente a repetição de determinada mensagem ou determinado conteúdo que vai acontecendo, vai pipocando em diferentes centros, em diferentes casas que não tiveram contato entre si. Por que essa primeira pergunta ela é tão emblemática, né? Porque a gente não está mais em 1857, né? E os temas hoje, as informações, as notícias, tudo chega para todo mundo ao mesmo tempo, numa rapidez muito grande, né? Então, se a gente for levar em consideração esse contexto hoje, tecnológico, né, a era da informação, como praticar esse método? Como que você vai questionar, por exemplo, se a gente fosse perguntar hoje para os espíritos, né, acerca de relações sociais, né, a gente tem a lei de sociedade lá no Livro dos Espíritos, seria muito fácil um médium que não mora na Índia conhecer a realidade da Índia e trazer esse contexto para uma resposta, né, ou vice-versa. Então, antigamente não era assim, né? Na época do Kardec era muito isolado. Então, Kardec recebia mensagens, por exemplo, de médiums que estavam na Bélgica, e quando ia comparar com uma resposta de um médium em Paris, ele via que tinha o mesmo caminhar, né? A mensagem era a mesma, ainda que com palavras diferentes. Hoje em dia, com isso, seria complicado, porque os médiums teriam contato entre si. Mas isso não quer dizer que o método é impraticável, né? Eu acredito que dá para fazer ainda o método e deveria ser feito, né? Porque o espiritismo ele não é uma ciência estática, ele não está parado, ele não está congelado. É uma ciência que Kardec deixou muito claro isso, né? Que ela está se construindo o tempo todo. E aí, como que ela continua se construindo, né? A gente tem diversas informações que foram sendo recebidas, né? Principalmente ao longo do século XX, médiuns de grande destaque, desde o desencarne de Kardec, a gente teve grandes médiuns trabalhando, mas a gente, no século XX, teve uma explosão, né? Aqui no Brasil é um exemplo disso, de médiuns trazendo novas informações, e aí a gente tem que ver qual é o método que foi utilizado para essas informações chegarem até o movimento espírita, né? Algumas informações são aceitas, né? Como parte hoje da doutrina espírita, a gente nem acaba questionando certas informações, mas será que ela passou pelo método que Kardec propunha, né? Será que determinadas mensagens e livros, se colocados hoje nessa perspectiva que o Kardec utilizou como método científico de análise de mensagens criteriosa e depois com concordância, será que essas obras e essas mensagens ainda permaneceriam sob o crivo da razão dentro da doutrina espírita? Então esse é o questionamento, né, de hoje. Esse é o desafio de hoje, né? A gente está tão acostumado, né, a só receber as mensagens e ler e tá tudo bonitinho, né? É muito mais confortável a gente receber e não ter o trabalho. Então, a gente precisa tomar esse cuidado e recuperar, né, de novo, essa questão científica da doutrina espírita. Ela está ligada, mas hoje, à questão religiosa, e a gente precisa recuperar esse método científico hoje. Denis, as suas considerações? Obrigado, Carol. Bem, endossando a fala, né, do Beto, né, acredito que a essência, né, do que Kardec ele propõe, né, diante dos processos que ele colocou, né, para realizar aí essas pesquisas profundas diante das mensagens que os espíritos
foram encaminhando em diversos pontos do globo, né, essa essência do critério da razão, combinados aí com relação ao que a ciência propõe de forma evolutiva, né, ela precisa ser pautada hoje sim, né, como o Beto coloca, né, e a gente não pode esquecer que, né, o próprio Kardec, né, ele coloca, né, entre a religião e a ciência, fique com a ciência, né, que a gente possa, então, colocar, então, esses processos, né, novamente, talvez com uma nova roupagem, obviamente, porque os avanços tecnológicos, como foi colocado, né, não vai impedir, talvez, né, de um médium ou outro, de fato, não se conhecer, né? Hoje a gente consegue, né, exemplo aqui, a gente está fazendo uma comunicação remota, né? Mas é importante a gente colocar, né, essas questões dos critérios. E aí, né, eu trago, por exemplo, no livro do Dr. Paul Giebel, né, o Espiritismo, que ele trata o Espiritismo como faquirismo ocidental. E ele coloca algumas relações importantes aqui, né, no capítulo 7, que ele faz um comparativo interessante do Espiritismo na Europa e do Espiritismo chegando nas Américas, né, e ele começa a estudar de forma profunda, né, as inter-relações e as desconexões entre as mensagens, né. A exemplo disso, coisas um pouco, talvez, absurdas, né, e foi através desses critérios que ele, estudando e fazendo esses comparativos, né, como, por exemplo, comunicações que eram contra a própria reencarnação. Engraçado isso, né? Um próprio espírito dando comunicação, dizendo que reencarnação não existe. Então, ele começou a fazer esses comparativos, a estudar e aprofundar. Então, ele via que, na realidade, né, casos de animismo, né, aconteciam por conta do quê? Da percepção de como as mensagens, elas, dentro da sua essência, elas se combinavam, né? Opa, por que isso, né? Então, a análise criteriosa, né, de diversos pontos, como Kardec fez, né, é super importante, né? Então, eu trago essa referência também para poder complementar um pouquinho mais a fala. Obrigado, Denis. Wander, as suas considerações? Bom, gente, eu não tenho muito o que falar não depois dessa aula do Beto e do Denis, porque eles abordaram praticamente tudo. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa. Allan Kardec, quando ele começou esses trabalhos, ele adotou um método que baseava nesses dois, o controle universal dos ensinamentos dos espíritos e a razão. E por que ele dá um foco maior para o controle universal? Porque a razão ela tem uma série de elementos que pode prejudicar uma análise. Primeiro, a razão, ela, por ser um fator humano, ela está sujeita às falhas. E existe uma outra questão, o próprio desconhecimento. Se a gente analisar os temas tratados pelo Espiritismo lá em 1850, 1860, muitos temas que hoje são presentes na nossa vida, eles não foram tratados por lá. Porque simplesmente não se tinha o conhecimento, né? O Zeitgeist, o espírito da época não estava voltado para aquela questão. O que a gente vê, então? Que Allan Kardec, ele atribui o valor exato para a razão, na sua medida em que ela é capaz de suprir certas necessidades. Porém, ele não dispensa a necessidade da informação permear por todos os espíritos de uma forma única. Varia algumas coisas em termos de palavras, de formas de expressar um certo pensamento, mas o conceito é igual, replicando em vários outros médios e de forma espontânea. Esse era o ponto mais principal desse aspecto. A razão, ela tem um outro elemento que pode nos colocar hoje como uma ferramenta ainda maior do uso na discussão, dentro de como a gente tem que fazer análise das coisas que nos chegam e que recebe a chancela do Espiritismo. Hoje nós temos muito mais outras ciências desenvolvidas, nós temos muito mais conhecimento e muito mais acesso à informação. Então, muitas vezes a gente toma escolhas que podem prejudicar o próprio movimento espírita. Por isso que estudar a base da doutrina e ampliar o seu conhecimento, tomando como regra sempre esses conceitos que Allan Kardec traz,
do controle do conhecimento e de primar pela verdade, e não a verdade pessoal, mas a verdade coletiva, né, universal, é muito importante. Basicamente isso, não tenho mais o que falar. Tem esse comentário que é sobre esse tópico, mas os avanços tecnológicos podem ser uma excelente ferramenta para esse estudo da racionalidade e coerência das revelações mediúnicas. Então, com certeza. Olha só, o que nos traz hoje a ciência, né? Os avanços tecnológicos? Primeiro, a ciência está sendo cada vez mais posta em questionamento porque as pessoas têm uma tendência em acreditar coisas que são mais confortáveis para ela. Então, adotar uma postura científica frente a tudo é importantíssimo, né? Vou dar um exemplo para vocês. Nós recebemos uma carta, né, de consolo. Né, numa reunião mediúnica, tem uma carta de consolo destinada à minha pessoa. O espírito que está lendo é um espírito que assinou como conhecido meu. Se ele não usar os termos que ele costumaria usar comigo, eu, Wander, vou desconfiar, porque isso sou eu. Só que na realidade humana é muito mais fácil as pessoas acreditarem naquilo que lhe é mais confortável, né? Isso está ligado ao nosso processo evolutivo, inclusive do cérebro, e isso era importante numa época em que a gente precisava tomar decisões sem a base que a gente tem hoje. Então, muitas vezes nos chegam informações sobre posicionamentos de manifestações mediúnicas com textos que a gente analisa e a gente tem que colocar o crivo da razão nessas horas, visto que essa mensagem ela não é universal e ela não é controlada espontaneamente, como fazia Allan Kardec. Então só nos serve a razão, neste momento, usar os conhecimentos científicos, porque a gente não pode esquecer, não devemos abandonar a ciência em prol do espiritismo. Se a ciência se mostra correta e ela se mostra racional, lógica, a gente deve abandonar aquele princípio e adequá-lo, aquele princípio espírita, e adequá-lo ao que a ciência está trazendo. Isso foi muito discutido por Allan Kardec. Então, analisando uma comunicação em que ela se mostra sem uma lógica coerente, sem um alinhamento com a doutrina espírita, ou sem um alinhamento com a gente tem pelas filosofias, pelas ciências, alguma coisa ali está errada. Se algum dos meus colegas quiserem comentar. Bom, vamos então para a segunda rodada. Como que... antes da gente ir, eu gostaria, Denis, que você digitasse no chat o nome do livro que pediram, tá? Por favor. Tá, pode deixar. Obrigada. Como que o espírita ele se encaixa hoje nas questões a que ele é confrontado? Então, hoje a gente tem muitos desafios aos quais nós estamos expostos o tempo inteiro. Como que a gente pode responder quando nós somos instigados a tomar uma posição e fazendo isso dentro do que foi falado até agora? Podemos começar pelo Denis? Peraí, só eu vou passar a palavra para o Wander continuar, ou para o Beto, eu estou digitando o livro aqui. Tá. Então, quer começar, Wander? Bom, pode ser, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que ter claro, nós somos seres humanos. Eu não sou detentor da verdade. Até mesmo Allan Kardec, entre outros pensadores da doutrina espírita, eles nunca colocaram uma informação dizendo assim, essa é a plena verdade. Por quê? Porque existem muitas coisas que nós desconhecemos. Os pontos que são considerados verdades, eles se repercutem para além do espiritismo. Ele aparece em diversas outras religiões pelo mundo, religiões orientais, ocidentais, e está em diversas culturas, mesmo as religiões não estruturadas. Aí o que acontece? Hoje nós somos postos à frente a uma série de questionamentos que não existiam antigamente. E às vezes, se a gente for na literatura básica do espiritismo, é muito difícil você encontrar. E às vezes, forçar para encaixar uma resposta ali é um pouco complicado. Vou pegar o exemplo do WhatsApp. Quando a gente discute lá no Evangelho segundo o Espiritismo,
a questão da moral envolvida na maledicência, quando você vai e usa de falta de caridade para mostrar para uma pessoa, ou questioná-la, ou destratá-la, ou criar uma fofoca para ela, a gente encontra dentro do Evangelho uma saída para isso, uma informação que vai nos ajudar. Porém, hoje nós temos várias outras ferramentas que nos acabam criando isso. WhatsApp, Facebook, Instagram, as ferramentas de comunicação que a gente tem hoje muito rápida. E isso acaba criando um problema para nós. Imagina uma informação que cai na mão de um jornalista, saindo do WhatsApp de alguém. Veio de uma fonte que ele concorda, que ele acha que é uma pessoa coerente. Ele acha que é uma boa notícia, que ele tem que dar aquilo. Se ele não divulgar aquela notícia, ele perde o furo de reportagem. Com a velocidade que a gente tem hoje, é inevitável como isso acontece. Então, várias vezes acontecem situações na nossa vida que a gente tem que parar, respirar e falar, peraí, o que eu estou fazendo agora? Vamos parar e racionalizar? A informação que eu estou tendo aqui, ela tem suporte ou ela só está alimentando uma crença que eu tenho? Se ele está alimentando só uma crença que eu tenho, a minha tendência é acreditar nela, mesmo que ela não seja verdade. Eu tenho que tomar cuidado nisso. Os melhores caminhos é sempre, tem dúvida? Consulte, pesquise. Não está achando? Procura alguém que você confia para discutir aquilo. Agora, dentro do Espiritismo, nós somos confrontados diariamente com uma série de situações que nos colocam à prova. Porque a gente não pode esquecer que o Espiritismo não é só uma religião. Ele é uma religião, uma filosofia de vida, né, e uma proposta de mudança pessoal. Então a gente tem que confrontar o tempo todo as nossas próprias crenças. E não esqueçam, e não pode deixar de lado, exige muito estudo. E não é estudo simples de ficar somente no trabalho da codificação espírita. A gente tem muito mais outras informações que a gente tem que se alimentar dentro e fora da doutrina espírita. O espiritismo ele é uma filosofia, uma religião, uma ciência viva. Se a gente esquece isso, a gente mata a principal razão de ser espírita. Denis. Bem, eu vou tomar a palavra aqui. Eu vou até colocar para você, Denis, um comentário que foi feito, que aí você também pode falar tudo isso junto, né? Tá, joia. Kardec disse desde o início da codificação que é preferível descartar 100 verdades a aceitar uma mentira. Também falou que doutrina espírita e ciência caminhariam juntas. E aí ele continua dizendo que a ciência humana é dinâmica e está em eterno desenvolvimento. É tudo a mesma pessoa, por isso que eu já juntei um no outro. Bacana. Bem, acho que não talvez com o objetivo de trazer uma maior reflexão, né? Espiritismo é projeto pedagógico de vida, né? Como o Wander colocou, é uma ciência viva. Então, está sempre tudo em mudança. Nós somos seres que estamos em mudança também. Nós acompanhamos isso, né? Então, diante do que está sendo retratado, né, na Gênesis, né, tem um trecho, eu vou até ler rapidinho esse trecho, porque ele se torna importante para esse momento, né? Então, ele coloca aqui, né, na realidade, fazendo a referência do livro do Espiritismo, né, do Dr. Paul, né, e ele faz a referência aqui, né, de um trecho da Gênesis, né? Então, ele coloca aqui, assim, por exemplo, né, ele conta uma pequena parábola da Gênesis, né? Um navio carregado de imigrantes partiu para longínquo destino, levando homens de todas as condições, parentes e amigos dos que ficaram. Espalha-se a notícia que o navio naufragou. Não há vestígios dele, nada se sabe ao certo sobre a sua sorte. Supõe-se que todos os viajantes morreram e todas as famílias estão de luto. Entretanto, a tripulação inteira, todos os passageiros, aportaram em uma terra desconhecida, abundante e fértil, onde todos vivem felizes sob um céu clemente, mas ninguém sabe disso. Ora, um dia outro navio aferra a esse porto. Aí encontra sãos e salvos todos os náufragos.
A feliz nova divulga-se com a rapidez do relâmpago, todos exclamam. Nossos amigos não estão perdidos e rendem por isso graças a Deus. Não podem ver-se, mas correspondem, trocam testemunhos de afeto e a alegria sucede às tristezas, né? E aí, ao final, ele coloca, né? Declaram que se submetem à razão e aos progressos da ciência e que as suas crenças podem ser modificadas quando o progresso e a experiência demonstrarem essa necessidade, em vez de se basearem cegamente nas comunicações dos espíritos, que a esse respeito não sabem mais do que nós. Olha só que interessante, né? Então, também é importante traçar esse paralelo, né, de que o plano espiritual e os espíritos, né, que estão conosco na Terra também estão num processo evolutivo semelhante ao nosso, né? O que a gente talvez temos o costume no meio espírita de intitularmos aí alguns espíritos, né, como espíritos superiores, né, ou espíritos protetores e via de regra, né, isso não todos, a gente não pode generalizar, mas colocando eles como espíritos que estão talvez aí bem acima de nós, né, às vezes nem tanto, né? Então, novamente, o crivo da razão ele se faz importante, né, para que a gente realmente faça uma análise do conteúdo, né, e de que a gente aporte, então, né, durante, né, essas análises, o real ensinamento de que isso pode estar trazendo para a gente. Beto, as suas considerações. Então, quando a gente fala, né, de como o espírita deveria se posicionar, a gente tem que colocar o espírita como um ser humano, né? E para o ser humano é muito difícil sair da zona de conforto, né? Eu acho que quando o Vander começou a fala dele com relação a essa questão ali atrás, foi muito interessante, né? A gente gosta, né, de se apegar ao conforto, né, da verdade, do que a gente conhece. E aí, quando a gente é colocado a questionar isso, primeiro bate aquela insegurança, né? E aí você tem medo de perder as certezas. Só que a gente tem que entender que até nós somos espíritas reencarnacionistas e sabemos que vamos ser espíritos superiores um dia, né? Só que para a gente chegar a espírito superior, a gente vai ter que desconstruir tudo que a gente sabe, tudo que a gente conhece, né? Enquanto espírito superior, nada disso aqui, modelo de sociedade, modelo econômico, forma de se relacionar, nada disso aqui vai ser igual lá, porque isso aqui é imperfeito. A forma como a gente ama é imperfeita, a forma como a gente cuida da nossa família é imperfeito, e então tudo isso vai ser diferente. Então, quando a gente se apega a isso aqui, isso atrasa a nossa evolução, né? É interessante a gente falar disso, né? O Denis estava falando de se colocar, né, sobre a égide da razão. A gente faz um estudo no Divino Mestre, estudo aprofundado da doutrina espírita, né, nos sábados. E teve um dia que o Glauco, acho que o Denis estava lá com a gente, não me lembro, a gente pegou várias mensagens de médiums, de espíritos famosos, né, de médiums famosos, espíritos famosos, tiramos o nome do médium, tiramos o nome do espírito e levamos para a turma de estudo, né? E falamos assim, a gente vai fazer aqui hoje um exercício de análise, nós vamos fazer um trabalho de Kardec, a gente vai montar o livro dos espíritos e a gente quer saber qual mensagem vai passar ou não vai, né? E algumas mensagens não passaram, e foi unânime, né? Não foi assim, um grupo passou, outro não. Teve mensagens específicas que nenhum grupo passou, né? E aí, no final, quando a gente colocou o nome do médium e o nome do espírito que estava por trás daquela mensagem, as pessoas se surpreenderam, né? E ficaram até, assim, de certa maneira, receosas. E aí que a gente age, né? Por que esse receio, né? O médium é um ser humano, o espírito, como o Denis colocou aí, está em construção, né? Como a gente. Então, a gente tem que entender que no mundo de provas e expiações, não existe médium perfeito, não existe espírito perfeito. Todos estão propensos ao erro, né? E por todos estarem propensos ao erro, nós, como espíritas, temos que tomar esse cuidado, né? A gente tem que analisar com cuidado, né? Kardec fala na Revista Espírita de 1863 que ele recebeu no ano anterior 3.600 mensagens mediúnicas.
e que das 3.600, só 100 mensagens para ele eram verdadeiras, né? As outras, ele ficou na dúvida, então ele não colocou, né, na Revista Espírita. Essas 100, elas seriam diluídas na Revista Espírita em algum momento, né? Segundo o texto do Kardec lá. E então a gente vê que o Kardec, ele tinha uma posição, né, de análise, e não tinha medo, né? Não tinha medo de melindre, né? O próprio Kardec tinha opiniões pessoais que talvez ele ficasse na dúvida se estaria de acordo com a doutrina ou não, e ele não colocou nas obras, né? A Revista Espírita, ela vai aparecer em determinados momentos, opiniões pessoais do Kardec, que ele deixa bem claro, olha, isso aqui é opinião minha, isso aqui não é espiritismo, né? Então, a gente precisa entender que no mundo de provas e expiações, nenhum espírito é perfeito e nenhum médium, né? Então, a gente precisa entender que eles não falam pela doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina de autonomia. O que é uma doutrina de autonomia? Você lê, você tira suas conclusões e você entende. E depois você leva isso para o coletivo. Por isso que os grupos de estudo são tão importantes, né? Porque tem coisa que às vezes não fica claro para mim, mas ficou para o outro. E a gente troca essa ideia, a gente tem essa posição de dialética, né? O que também é complicado hoje em dia. Por isso que quando fala da pergunta, né? O espírito é chamado a se posicionar, né? Hoje a gente tem o problema de que tudo a gente tem que se posicionar, né? Aconteceu determinado assunto, apareceu ali no Jornal Nacional, o que você pensa disso? Né? E se você fala, eu não penso nada sobre isso, ou ainda não formei a minha opinião, as pessoas acham que você está errado, né? Então, a gente tem direito, primeiro, de não pensar nada a respeito de alguma coisa, se a gente não tem certeza daquilo, porque para a gente formar a nossa opinião, a gente vai ler, vai estudar, vai entender. E depois de formar essa opinião, quando a gente for ter esse processo dialético, essa troca com o outro, a gente precisa estar aberto a ouvir e proposto a também dar uma resposta, né? E aí que tá, né? O papel do espírita vem justamente aí, né? Será que eu, enquanto espírita, estou aberto a ouvir aqueles que discordam da mensagem, ou que discordam do médium, ou que concordam com o médium e eu discordo? Então, assim, a gente precisa estar aberto nessa comunicação. A mudança dói, né? Sair da zona de conforto dói, é um processo dolorido, mas é necessário, né? Então, se a gente for passando por essa dor já e acostumando com a dor da mudança, a gente vai começar a entender cada vez mais que a verdade ela não dá para ser atingida aqui e agora, né? Mas pequenas parcelas dela a gente consegue entender. E a gente precisa estar comprometido a buscar essa verdade. Se a gente desistir de buscar a verdade, aí sim a nossa ação enquanto espírita que quer crescer, que quer evoluir, está perdida, né? A preocupação em buscar a verdade é o essencial nesse momento. Muito bem. Então vamos para a próxima rodada. Como que casos de médiuns famosos que até acabam chegando à grande mídia, e até é interessante que tem um artigo do nosso companheiro do Divino Mestre, o Rogério Miguez, em que ele fala sobre um desses casos, né? E o nome do artigo é Há Tantas Cartas Consoladoras? Então, como que casos assim, né, que chegam à grande mídia, eles podem nos mostrar, nos ensinar que a vaidade, ela pode colocar a perder todo um trabalho realizado pelo médium e até mesmo a própria doutrina. E tanto é que Kardec, ele diversas vezes, ele fala para os médiuns, né, terem muito cuidado por conta de que poderia prejudicar a doutrina. Quem quer começar falando? Vamos, Denis. Pode ser. É interessante, né, a gente tem aí até exemplos atuais, né, um pouco mais atuais, né, sobre essas questões onde o espiritismo ele acaba se confundindo com a mistificação, né, e é importante, né, a gente trazer aí o que o Beto colocou com relação a essa dialética que acontece dentro da casa espírita, onde a reflexão ela parte do pressuposto, né, da indagação, da necessidade do questionamento, né? E esse questionamento ele acontece de fato, né,
quando eu coloco aquilo que eu aprendi fora da casa espírita, né? O exemplo, né, assistir alguma coisa no jornal, ou teve um acontecimento na minha vida, no meu cotidiano, e de que forma eu vou imprimir as características ou aquilo que eu consegui reter com aprendizado e colocar isso, né, de fato em prática, né? Aí eu tenho o processo do aprender de fato, por isso que eu acredito muito, né, no Espiritismo como projeto pedagógico de vida, né? É uma fala, inclusive, do nosso querido amigo Eduardo Valério, né? E aí eu trago mais um recorte do livro que eu já estava falando aqui com vocês, porque deixa muito claro o Dr. Paul, né, sobre essa questão da mitificação e a importância, né, dessas verificações e desse processo do crivo da razão, né? E chegou o momento de lançarmos um olhar sobre o estado atual do Espiritismo e de investigarmos os documentos e os fenômenos nos quais ele hoje se apoia, né? Então, o processo de investigação é colocado aqui também, né? Como é, perguntar-me-ão, se semelhante superstição ainda subsiste em fim do século XIX, no momento em que a ciência parece chegar ao seu apogeu, na época em que se desenvolvem os resultados fecundos das descobertas titânicas do vapor e da eletricidade, sem falar de outras, foi exatamente o raciocínio que fizemos, a princípio, quando decidimos estudar o Espiritismo e seus fenômenos, com a ideia que nos íamos ocupar de grande mistificação. Se a nossa opinião ainda não se modificou no que diz respeito às doutrinas dos espíritas, o mesmo não acontece relativamente aos fenômenos que lhes servem de base. Então, deixa muito claro, né, a importância, né, do método científico, ou seja, da ciência, do lado da ciência empregada junto à parte filosófica que nos traz a reflexão e ao questionamento. Então, voltando ao cerne da questão, quanto mais nós sermos críticos diante do que é proposto, diante do que aparece dentro da mídia ou fora dela, e nos causa certo estranhamento e nos impressiona, com mais repertório, com mais bagagem, obviamente a gente vai ter aí mais critérios para poder indagar e realmente dizer se a gente pode acreditar ou levar a sério, né, aquilo que está sendo nos comunicado, né? E isso acontece aí de diversas formas, né? Inclusive, é importante dizer também que quanto mais a gente aprofunda dentro dos estudos do Espiritismo, né, não é errado a gente mudar certas opiniões, né? E é importante, porque isso demonstra um progresso com relação aos nossos questionamentos e trazer sempre aquilo como referência à base, né, da própria doutrina espírita com relação ao que está sendo proposto. Wander? Então, eu só quero chamar a atenção para uma coisa. A gente já teve casos, né, no Brasil recente, de várias personalidades, mesmo não ligadas ao espiritismo, outras ligadas ao espiritismo, em que, inevitavelmente, para a sociedade em geral, falou-se mediunidade se liga ao espiritismo. A gente não pode esquecer disso. Para a gente, é simples, eu vejo sempre dessa forma. Cabe a nós, espíritas, né, conhecedores da doutrina espírita, quando alguma coisa acontece e macula o trabalho do espírita, do espiritismo, ou traz alguma percepção errônea, tomar posição. Eu vou citar um exemplo que agora a Globo está fazendo, um documentário sobre o João de Deus. Ele era um médium conhecido e a gente sabe de todos os problemas que tiveram em relação a ele. Inevitavelmente, mesmo ele não sendo espírita, se ligou o espiritismo a ele porque ele era um médium. E o médium, principalmente pela grande divulgação dada à mediunidade por Chico, acaba sendo ligado ao espiritismo. Isso não é um problema do espiritismo, isso é um problema como as pessoas veem essas coisas.
E as pessoas que vieram perguntar comigo, eu fiz esses questionamentos para ela. É importante sempre, independente de qual forma nos chega, a gente, quando questionados, tomar uma posição. Dentro, lógico, das nossas condições de respondê-la. E mais uma vez, eu ressalto, para isso é necessário muito estudo. E evitar sempre uma prática personalista, né? Existe um momento que o Vander fala, e quando eu estou aqui num trabalho desse, ou num trabalho na casa espírita, eu tenho que tomar todo cuidado para deixar claro quando é uma opinião estritamente minha, e deixar claro quando é uma concepção espírita, né? Diferenciar o Vander, pessoa, do Vander que está dando uma palestra. E evitar sempre que minhas próprias opiniões contaminem o trabalho que eu estou fazendo. Só que isso sou eu não posso falar o mesmo por outras pessoas. E isso inevitavelmente vai acontecer, não é a primeira vez, já aconteceu várias vezes no passado, continuará acontecendo várias vezes, porque é um processo inerente do ser humano e acontece com todas as religiões. Beto, você quer falar alguma coisa? Beto? Vamos lá. Vamos lá. Jesus, ele é bem claro, né, Jesus deixa bem claro nesse aspecto, né, quando ele fala, seja o seu sim, sim, e o seu não, não, né? Em nenhum momento ele fala assim, a gente tem que ficar em cima do muro, né, a gente tem que se posicionar. Então, acho importante falar que quando se trata dessa questão do personalismo, a gente precisa sim se posicionar, né, é um dever moral se posicionar. E a gente precisa entender que a gente não está julgando, né? Porque às vezes o discurso é de que a gente está julgando uma pessoa e todo mundo erra, né? Todo mundo erra, né? Só algumas coisas ultrapassam o limite do que é natural, algumas coisas chegam a ser crime, né? Então a gente precisa sim se posicionar, sem medo de se posicionar, né? E aí a gente precisa entender que esse médium tem todo um histórico, às vezes, tem várias obras sociais, tem todo um trabalho de vida, né? Que é muito bonito às vezes, né? Só que a gente tem que entender também que obra social, trabalho de caridade, tudo isso não dá garantia de infabilidade para o médium, né? Isso não torna o médium impassível de erros, né? Então a gente precisa colocar racionalmente que o médium é um ser humano, ele tem total direito de ter a opinião que ele quiser, o espírito que se comunica através dele também tem as suas opiniões porque é uma pessoa, mas eles não podem se utilizar, por exemplo, da doutrina espírita, da tribuna espírita, para expor isso, né? Então, a gente anda passando por uma fase em que diversas comunicações têm pipocado em todos os sentidos, né? Parece que qualquer coisa que acontece, há uma necessidade de aparecer médiums, né? Quando desencarna um famoso, já aparece alguém falando que o famoso já veio, já deu comunicação. Se aparece uma doença, já aparece diversas comunicações em torno dessa doença, dizendo que, né, vai passar tal dia, vai acontecer tal coisa. A gente tem que pensar, né? Será que os espíritos, eles param tudo o que eles têm que fazer, né? E olha que eles devem trabalhar bastante para ficar colocando datas ou para ficar colocando o que fazer, o que não fazer, né? A gente tem, vou usar de novo a palavra, né? O nosso crescimento é individual, portanto a gente tem autonomia. Os espíritos, eles nos ajudam, mas eles não ficam tutelando a gente o tempo todo, né? Então a gente precisa tomar cuidado com essas comunicações, principalmente se elas vêm de médiums que a gente acha que são infalíveis, né? A gente tem que descer o médium, que não é ele que se coloca, né? Normalmente somos nós espíritas mesmo, né? Que acabamos colocando o médium num altar, né? E o espiritismo não tem sacerdote nenhum, né? Quando, por exemplo, acontece alguma coisa e um jornal vai lá e entrevista o presidente da FEB, a FEB ela é reconhecida, respeitada, mas a FEB também não fala pelo movimento espírita, né? Por exemplo, o jornalista poderia ir no Divino Mestre e perguntar para a presidenta hoje, né, do Divino Mestre, o que a senhora pensa de tal coisa, e ela também vai falar, né, com base doutrinária, mas não que esteja falando pela doutrina espírita, como o presidente da FEB também não fala pela doutrina espírita, porque, repito, né, a doutrina espírita não tem dono, né, ninguém, não tem um papa, não tem um Vaticano, ela é uma doutrina de autonomia, é você consigo mesmo, né? Então a gente precisa descer os médiums da tribuna, porque quando o médium erra, e ele vai errar, ele também acaba sendo, né, descascado. E coitado do médium, ele é um ser humano, ele pode errar, não tem problema,
né? Contanto que separe o que é espiritismo e o que é a opinião pessoal dele. E aí a gente tem dever moral de respeitar as opiniões desse médium. Muito bom. Bom, então, encaminhando, né, para as nossas conclusões, vocês, então, poderiam dizer que hoje, para ser espírita, exige ainda mais aprofundamento dos conceitos básicos do espiritismo? Antes de vocês responderem, eu vou dar uma lida nos comentários, eu segurei, porque elas têm a ver com essa pergunta, né? Então, começou aqui com a Bárbara, vou pondo na tela. Acho que um dos maiores desafios, como a doutrina deve estar em constante transformação, o ser humano precisa estar também, e estar aberto a essa desconstrução. Abandonar tudo e me seguir, disse Jesus. Abandonar ideias, conceitos, valores, concepções. Aí tem um comentário do Miguel. Um professor me falou há muitos anos que o profissional liberal é um eterno estudante. O dia que eu achar que não precisava mais estudar, o profissional que estava em mim teria morrido. Nunca mais esqueci essa frase. Vocês acham que isso também vale para o espírita? É a pergunta, né, que eu acabei de fazer, se é necessário o estudo. Cecília, ela comenta que disse Kardec que o melhor médium é o que menos erra. Isso quer dizer que todos os médiuns erram. E, infelizmente, existem desvios comportamentais em todas as religiões e doutrinas. Temos que exercitar a nossa capacidade de discernimento e o nosso bom senso para compreender as situações. Aí o Marcelo, ele fala assim, acredito que o grande desafio é o desapego, como exemplo, o autoapego. Ser generoso com o próximo, amar ao próximo, assim ser, exercitar o amor, a generosidade. Ser cuidadoso com o próximo. Devemos vigiar para não sermos soberbos e realizar críticas destrutivas por vaidade e não a fim de crescimento. Que comentário, hein? Como vocês podem ver, os comentários estão todos relacionados à pergunta que eu fiz, né? Hoje se torna ainda mais necessário esse aprofundamento dos conceitos básicos do espiritismo? Vamos começar pelo Beto? Vamos lá. Sem dúvida, com certeza. Eu acho que a gente às vezes acredita que conceitos básicos do espiritismo, né, e vou falar de conceitos básicos mesmo, né, encarnação, mediunidade, né, todos esses pilares que pertencem não, né, mas que compõem a doutrina espírita, a gente acredita que são assuntos às vezes batidos, né, o próprio método do Kardec, né? Eu levanto isso aqui agora porque, por exemplo, eu já dei EG, né? Já estou no EAD, e às vezes a gente coloca o que é o controle universal do ensino dos espíritos. E você vê espíritas que, né, estão no movimento há 20 anos e não sabem, né? O que é o controle universal do ensino dos espíritos? Então, a gente precisa retomar conceitos que são importantes justamente para não cair, né, em armadilhas, né, porque as armadilhas acontecem, como teve um comentário aí muito bem colocado, a doutrina espírita ela não é imune de pessoas, às vezes, até mal intencionadas, né, então a gente precisa, como que a gente se protege, né, de pessoas mal intencionadas? Estudando, né, não é à toa que está lá, né, primeiro amai-vos e depois instruí-vos, e quando a gente fala de estudar, a gente tem que ir além desse estudo apostilado, né? A gente tem que ir além desse estudo ABC, que às vezes a gente fica preso. Eu digo isso porque não adianta a gente frequentar a casa espírita 10 anos assistindo palestra toda semana, frequenta o estudo, né? Aprende o livro dos espíritos pela apostila, aprende o livro dos espíritos pelo palestrante, aprende o livro dos espíritos ouvindo o palestrante do YouTube, vai na palestra do médium famoso, mas nunca sentou e leu o livro dos espíritos, nunca sentou e tirou as suas conclusões, né? Toda vez que você vê alguém falando, né, quem está assistindo aí a gente agora, a gente está falando de uma perspectiva pessoal, né? Eu entendo dessa maneira, né? Eu estudei, eu tirei as minhas conclusões, eu entendi dessa maneira e agora estou colocando. Tem gente que vai discordar, talvez, né? Então a gente precisa fazer com que nós tenhamos as nossas ideias, nós tenhamos
aquilo que a gente tira de conclusão realmente. A Kardec quis dizer isso. E aí, não quis, então vou conversar isso com a pessoa. E aí sim a gente vai trocar, né? É o que a gente estava comentando antes, que o Denis falou, a dialética, né? A gente vai trocar esse papo. E aí a gente vai tirar a conclusão. Mas primeiro, né, é a gente fazendo esse estudo, né? Saindo um pouco desse quadradinho apostilado, que às vezes a gente acaba preso, né? Bem, pegando o gancho aí do Beto e tentando responder a pergunta, sendo bem breve, bem, eu acredito que não haja uma medida exata, né, mas acho que, eu acredito que o crivo, ele precisa ser colocado da seguinte maneira, né, até que ponto eu vou ficar estudando dentro da casa espírita ou preso às obras básicas sem praticá-las, né? Eu preciso fazer relação, preciso fazer a reflexão, preciso trazer isso para a vida, né? Exemplo, a gente está discutindo aqui sobre, né, o controle universal, ok, né? Eu não sabia, agora eu sei, tá? Mas para que serve isso? Qual relação eu faço isso com a minha vida, né? Poxa vida, para e pensa. Se Kardec, lá em 1800 e bolinha, ele já fez isso, né? Para tentar fazer um método, ele fez esse método, aplicou para ter veracidade nas informações, e hoje eu abro o meu aplicativo, o meu WhatsApp, o meu Facebook, eu leio a primeira notícia e me impressiono e já espalho, sem verificar se ela realmente é real. Então, tá vendo? Eu preciso criar esses paralelos importantes, né? Outra questão importantíssima, poxa vida, né? O assistencialismo que existe dentro do movimento espírita, e aí eu leio sobre a lei de justiça, amor e caridade. Poxa vida, até que ponto eu vou continuar me alimentando de assistencialismo, né? E corroborando para que isso aconteça de fato, sem eu fazer algo além, né? Por que eu não pensar agora em fazer ações que promovam a justiça social? Entende? Então, eu acho que o estudar, ele não pode ficar preso, como diz o Beto, no apostilado, ele precisa ir além, e esse além ele traz a partir da reflexão, da parte da filosofia que o Espiritismo nos traz. Bom, tem muito o que falar, né? Os dois já comentaram bastante, eu acho que se eu for estender mais que isso vai ficar repetitivo. Só que eu só quero lembrar um detalhe, já sendo contraditório ao que eu disse antes, né? É importante a gente contextualizar a base da doutrina espírita. Vamos lembrar que ela foi escrita em 1850, 57, 61. E lá existiam desafios que hoje não existem mais, só que hoje tem outros desafios que existem e que naquela época nem se imaginava existir. O ser humano, ele é um processo constante de transformação, assim como a sociedade. Nós evoluímos mais rápido que uma sociedade, a sociedade leva mais tempo, mas essa contextualização ela é muito importante. E hoje, como os nossos desafios cotidianos são muito maiores que os desafios antigamente, a exigência dos estudos da base doutrinária é importantíssima. Não dá para a gente querer ser espírita e esquecer de um lado dele, que é o estudo. E não é o estudo somente de o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. A gente tem uma série de codificações importantes, a gente tem a Revista Espírita, né? Nós não podemos deixar de lado o estudo por conta de acreditar que hoje eu já tenho informação, como bem foi falado aí. Informação não é conhecimento. Né? A informação, ela chega e nós temos que transformar essa informação. E isso vem a partir do nosso conhecimento, do nosso estudo, da nossa construção. Só para eu encerrar, uma das bases do Espiritismo também é a caridade. E a gente tem que ter caridade para aquela pessoa que está ao nosso lado e que às vezes venha conversar conosco em busca de um apoio para entender algumas coisas, né? Cada um de nós está num momento. O que a gente não pode deixar é de olhar a doutrina espírita como um elemento vivo e contextualizá-la para os dias de hoje, para os desafios atuais, sem esquecer que a base que ela construiu é calcada no conhecimento universal, é uma verdade perene e a verdade sempre prevalece, né?
como foi bem dito, né, foi numa fala do Erasto na Revista Espírita de outubro de 1861, sobre aquela questão de que você pode descartar várias verdades e nunca deve nunca deve adotar uma mentira. É preferível perder todas as verdades que adquirir uma mentira, porque a mentira com o tempo será destruída, e assim toda a base que você construiu nela. Então, vamos estudar, vamos buscar ajuda, o Divino Mestre, os grupos de estudos, o ESD, o EAD, sempre é uma ferramenta, porque eu vou ser bem sincero, estudar junto é muito melhor do que a gente sozinho. Carol? Bom, chegamos ao fim. Agradeço aos senhores por estarem doando seu tempo, seus conhecimentos. Acredito que foi bastante produtivo. E convido os caros frequentadores que estão nos assistindo nesta noite para mais uma palestra que irá ocorrer amanhã, às 20 horas, quarta-feira, que será o Rogério Miguel quem irá fazer o tema. Então, estão todos convidados. E para que nós possamos encerrar mais um dia, peço ao Beto que faça para nós a prece. Então vamos, sentimento de gratidão, gratidão pelo espaço, pela oportunidade de estarmos aqui. Ainda que separados, estamos juntos, em pensamento, em energia, mostrando toda a nossa gratidão a Deus por cada oportunidade que temos no dia a dia de aprendizado, de estudo, que possamos refletir cada item, que possamos colocar isso à nossa prática, olhar a doutrina espírita mais do que uma doutrina que nos traz essas palavras de acolhimento, de consolo, mas uma doutrina que vai nos servir para o nosso crescimento intelectual, crescimento espiritual. Agradecemos, Jesus, queremos sempre estar unidos no seu nome e que possamos ser sempre luz no caminho de alguém e no nosso mesmo. Assim seja. Assim seja. Uma boa noite a todos. Até uma próxima oportunidade. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos.